Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Hoje vamos para a nossa terceira aula, desse curso gratuito de formação de professores. Se você não assistiu a aula 1 e a aula 2, pausa aqui, vai lá, assiste. Já aproveita, se inscreve no canal, faz um comentário, ativa sininho, faz tudo, né? Participa com a gente desse canal, né? Onde a gente pode juntos crescer como professores e como profissionais, né? O intuito desse curso é que você possa aprender mais coisas ou revisar coisas que você viu na sua licenciatura e para que juntos a gente possa fazer uma educação melhor e poder, em sala de aula, fazer um trabalho realmente diferenciado com os nossos alunos e para que eles tenham bons resultados. Hoje, na nossa aula 3, como eu falei nas outras aulas, a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento de aula ou plano de aula, né? Geralmente as escolas trabalham algumas trabalham com o plano de aula, outras já têm o seu plano de aula já pré-estabelecido através do material didático, outras não é o professor que acaba fazendo, mas a coordenação de uma forma geral, que monta os planejamentos já e já deixa as aulas pré-estabelecidas e o professor só tem que fazer alguns ajustes de acordo com a turma ou de acordo com alguma proposta a mais que ele queira fazer, mas é função do professor sim fazer o plano de aula. O que eu vejo nos últimos anos é que muitos professores não têm essa preocupação mais de fazer o plano de aula, e eu até entendo, porque a demanda e o número de aulas são muito grandes, e aí não sobra tempo, né? Porque para fazer um bom plano de aula você precisa de tempo, né? Às vezes um professor demora para um plano de aula, 1 hora e meia, até 2 horas para ele organizar tudo aquilo que ele quer colocar dentro daquela aula para aquele nível e propostas X, Y, Z para realmente ter um bom resultado em sala. Então a gente vai fazer aqui um plano de aula bem resumido, tá? Não é o plano de aula que eu utilizo, mas é um plano de aula que eu vi que fica um pouco mais próximo da nossa realidade em relação ao tempo, né? O tempo para você fazer o plano de aula fora da escola ou dentro da escola, porque como eu te disse, muitos professores têm uma carga horária muito alta, muito elevada de aulas, e ele não vai ter tempo de fazer um plano de aula para cada turma. Então, muitas vezes o professor ele acaba fazendo o quê? Seguindo o livro, né, a qual ele já fez a análise, né, desse material didático, e ele vai utilizando outros materiais para poder complementar. Mas quando o professor, ele sim, realmente, ele tem poucas turmas, ele consegue fazer esse trabalho. O que é certo? Fazer ou não fazer? O certo é fazer o plano de aula, né? Mas como eu disse, como a carga horária é muito grande, geralmente o professor não tem tempo, né? Porque aí ele observa o que ele realmente pode dar para determinadas turmas e para algumas não vai funcionar, outras ele pode mudar e colocar uma outra atividade, uma coisa um pouco mais lúdica, uma coisa mais tradicional e assim por diante. Durante muitos anos eu não trabalhei com plano de aula, depois durante muitos anos eu tive que trabalhar com planos de aula, e a gente vê que realmente quando você planeja a aula de verdade, as coisas fluem em sala de aula muito melhor e nós não temos tanto trabalho em sala de aula. Muitos professores, com seus tempos de experiência, muitas vezes não fazem planos de aula e dão aulas magníficas. Então, isso é muito relativo, tá? Mas o certo é, sim, fazer um plano de aula, pelo menos para aquelas aulas que você quer fazer mais especiais. Uma atividade externa, um projeto, uma atividade um pouco mais diferenciada para um reforço ou uma reposição de aula. Aí sim, um plano de aula realmente vale a pena. Lembrando que, como eu sempre digo, quando a carga horária é muito grande, é ilusório você falar que todos os professores fazem plano de aula, porque eles não fazem. Mas pelo menos rabiscar aquilo que você quer já é uma boa ideia. Então vamos ao plano de aula. O plano de aula eu tenho um roteiro aqui, tá? Esse roteiro vai estar disponível no PDF depois, no final desse curso gratuito. Quem quiser, quem tiver interesse, eu vou passar, pode me mandar um e-mail, sempre o meu e-mail tá no final, aí na descrição do vídeo. Me manda o e-mail que eu mando o PDF fazendo um resumo de tudo que eu falei, né? E aí você pode, de repente, dar uma olhadinha aqui no plano de aula que eu montei no meu caderno, mas eu vou montar no PDF para você
ter uma ideia do que você pode fazer. Então, geralmente nos planos de aula, bem simples, tá? Bem sucinto mesmo. Não, às vezes, não é nem o plano de aula que você aprendeu na faculdade, tampouco aquele que você usa na sua escola. É um plano de aula simples, objetivo, rápido, para você conseguir realmente trabalhar todos os dias e montar suas observações para essa aula acontecer. Então, tem lá o nome do professor, né? A disciplina que você leciona. Eu coloquei aqui data e horários, então a aula vai acontecer dia 17, quarta-feira, e essa turma é das 3 às 4, por exemplo, tá? Ou se é uma turma de manhã, né, numa escola com disciplinas regulares, então vai acontecer na quarta-feira, na segunda aula, que é das 8h40 às 9h50, sei lá, tô fazendo um cálculo meio doido aqui, e sei lá, se você quiser colocar segunda aula, terceira aula, não sei também, é uma referência. E a turma? Se for uma turma de uma escola de inglês ou uma turma de uma escola de atividades extracurriculares, o código da turma ou a turma, segundo A, terceiro B, segundo ensino médio C, não sei, tá bom? Então, acho que deu para ficar claro. Então, você coloca o professor, a disciplina, a data, o horário e o dia da semana e a turma. E aí vamos para a parte realmente do plano de aula. A primeira parte que nós temos é o tema. Então, o tema eu dei um exemplo, vou colocar um exemplo da língua portuguesa, mas aí você vê dentro da sua disciplina. Então, o meu tema vai ser advérbio, tá? Os meus alunos do 7º ano, então vamos classificar, né? Professora Juliana, a disciplina é língua portuguesa, a data vai ser, sei lá, dia 16, na quarta-feira, primeiro horário. Tá? Das 7h15 às 8h05, primeira aula, tá? Do 7º ano B, por exemplo. Então, o tema vai ser advérbio, né? Então, eu vou explicar advérbio para eles, esse é o tema da aula. E, geralmente, a gente tem um objetivo. Se a gente for falar de objetivo, aí nós vamos entrar em 2 itens, e isso nos cursos de formação de professores eu falo melhor, mas nós temos objetivo geral e objetivo específico, né? Nós não vamos classificar dessa forma aqui, porque a gente não tem tempo, a gente quer fazer um plano de aula rápido. Então, qual é o objetivo, né? Com as nossas palavras, existem palavras específicas, verbos específicos, para utilizar para cada atividade que a gente quer que esse aluno realmente compreenda. Eu não vou entrar nesses verbos, porque também a gente fala num outro vídeo, ou de repente quem for fazer o curso de formação de professores, depois mais para frente a gente fala desses verbos, mas tem verbos de conhecimento, verbos de compreensão, não vem ao caso. Então, coloque aí suas palavras, o seu objetivo, para que o aluno compreenda, né, os tipos de advérbios, aonde eles vão utilizar, quais são, como eles usam, objetivo simples. Eu estou pondo uma palavra mais simples, porque essa é a função, né? Então, para eles identificarem os advérbios nas frases, para eles compreenderem qual é a função do advérbio nas frases ou no texto, para eles poderem classificar esses advérbios. Esse é o meu objetivo. Bem simples, sem muitas firulas, tá? Depois a gente vê essas questões do verbo, quais os verbos que eu utilizo realmente para classificar bem os meus objetivos gerais e específicos. Então, o meu tema é advérbio e eu quero que os meus alunos classifiquem, identifiquem e saibam a função do advérbio no texto, tá? O conteúdo, qual é o conteúdo que eu vou dar hoje? Hoje eu vou dar classificação dos advérbios e as locuções adverbiais. Então, é isso que eu vou falar na aula. Dentro do tema advérbio, eu vou falar da classificação deles e das locuções adverbiais, tá? Esse é o conteúdo. Qual é a duração? 50 minutos de aula. Essa é a duração que eu tenho para falar sobre esse tema e esse conteúdo e atingir esse objetivo. Qual é o recurso que eu vou utilizar? Quais os materiais, quais os equipamentos que eu preciso, né? Então, eu vou utilizar uma aula expositiva primeiro, né? Onde eu vou explicar através da lousa, ou giz, ou quadro branco, ou transparência, ou toda aquela questões, aqueles projetores tecnológicos, aquelas lousas digitais, não sei
Qual é o material que você vai utilizar, né? Vai ter uma atividade extra depois, o livro que é estabelecido pela escola, ou nós vamos fazer depois no final da aula, nos 5 minutos, de repente a escola trabalha com um aplicativo do livro, então eles vão fazer através do aplicativo dos celulares uma atividade, não sei, quais são os recursos didáticos ou, né, se melhor, materiais e equipamentos que você vai utilizar para o aluno, para que o aluno aprenda esse conteúdo, essa classificação de advérbios e locuções adverbiais. Metodologia de desenvolvimento, você vai citar, você vai criar um roteiro, passo a passo, do que você vai fazer na aula. Então, primeiramente eu vou apresentar o que é uma locução, o que é o advérbio, classificar o advérbio e as locuções adverbiais. Depois eu vou pedir para um aluno me dar um exemplo do que ele entendeu. Depois eu vou pedir para um outro aluno escrever na lousa uma frase. Depois eu vou entregar uma atividade extra, vou dar 5 minutos para esses alunos fazerem. Depois eu vou corrigir essas atividades e para finalizar a aula eles vão fazer um exercício no aplicativo do material que eles têm, é um exemplo, tá? Porque hoje em dia com a tecnologia, eles vão fazer uma atividade do aplicativo. E aí eu fecho a aula e finalizando geral, eles vão fazer um exercício para casa da página X. Então eu faço passo a passo um roteiro do que eu quero que seja feito, que eu vou fazer na sala de aula e que os meus alunos vão fazer. Isso é a metodologia ou o desenvolvimento que a gente fala. Existem outras nomenclaturas para metodologia, mas a gente não vai entrar nesse detalhe hoje, tá? Uma avaliação, se tiver uma avaliação no final, eu vou avaliá-los através do exercício do aplicativo, ou eu vou avaliá-los através das dúvidas que eles têm em sala. Eu vou avaliá-los de acordo com o exercício que eu pedi para eles fazerem e que eu entreguei extra. Eu vou avaliá-los só observando o que eles acharam da aula. Não sei, a avaliação é você que faz. Toda aula tem que ter avaliação? Não. E eu não acredito nisso, tá? Mas é bom que tenha? Talvez, né? Se você quiser fazer que todas as suas aulas você faça uma avaliação, depois você tem que montar uma tabela de avaliação, onde você vai passar aí o que você achou, quais as dúvidas que determinados alunos tiveram, quais as dificuldades que determinados alunos tiveram. Isso é legal também, mas eu não acredito que todas as aulas precisam ser tão avaliadas assim. Não avaliadas do ponto de vista que tem que ter uma atividade, mas às vezes uma observação já faz a função. E referência bibliográfica. A referência pode ser um material didático que você vai utilizar com o seu aluno, que é o material que é o livro já pré-estabelecido pela escola, ou você pode também colocar, de repente, de onde você tirou aquela atividade extra que você trouxe para a sala. Então, você tem duas referências aí, o livro que você já utiliza, que é o material didático da escola, mais a referência daquele exercício. E aí fecha, né? Então, você tem para a gente ver no plano de aula o professor, a disciplina, a data, o horário, o dia da semana que isso acontece e a turma. E aí os níveis, né, as etapas do plano de aula, nesse plano de aula que eu trouxe para vocês, que é bem rápido, bem sucinto, para você conseguir fazer de todas as turmas e ter um passo a passo mais organizado da aula, é o tema, um objetivo bem geralzão, o conteúdo que você vai dar nessa aula, a duração, os recursos didáticos, a metodologia, a avaliação e as referências que você vai utilizar para essa aula. Esse é um plano de aula bem simples, um modelo bem rápido para você traçar, de repente, você que tem, sei lá, você acaba tendo 6 aulas por dia de língua portuguesa e precisa traçar mais ou menos o que você vai fazer em sala de aula. Basicamente, você faz rápido, numa folha só, numa folha de caderno, você consegue já mensurar através de tópicos também. Existem escolas que já têm o seu plano de aula pré-estabelecido, existem escolas que têm um modelo e o professor tem que preencher direitinho e fazer tudo, e entregar no final da semana para a coordenação ter uma noção do que o professor vai fazer. Cada escola
trabalha num ritmo. Tem escolas que não exigem plano de aula, desde que você siga o material didático, faça todos os exercícios ou separe os exercícios principais para fazer, varia muito. Mas uma dica que eu dou, eu acho que fazer esse roteiro te ajuda não só a avaliar os resultados depois, mas na organização em sala, né? E uma das coisas que eu gosto muito é, no final, colocar assim, avaliação pessoal, então, ou avaliação do professor. No final, você deixar 2, 3 linhas, né? Eu fiz aqui num caderno, por exemplo, você anotar o que você achou que não deu certo na sua aula. Então, de repente, no final você, puxa, eu quis fazer o exercício do aplicativo, mas o aplicativo não funcionou, a internet do colégio não estava boa, alguns alunos não conseguiram entrar no aplicativo porque está com problema, ou alguns alunos não gostam do aplicativo, e aí você anota para que na próxima aula tenha uma estratégia melhor de ou substituição desse aplicativo, por exemplo, por uma outra atividade, de repente um jogo ou uma atividade em dupla ou trio, ou de repente testar o aplicativo melhor, né, ver outros tipos de exercícios que às vezes esse aplicativo pode ter e propor para os alunos, às vezes, em vez de usar aplicativo em sala, usar em casa como lição de casa. Então, no final, a avaliação do professor, ou avaliação pessoal, ou avaliação do desempenho da aula, você que é professor faz uma avaliação de como foi aquela aula. Então, puxa vida, no 7º ano C, deu super certo. Eu consegui, os alunos interagiram e tudo, mas no 7º A eu não consegui fazer o exercício do aplicativo no final, porque surgiram muitas dúvidas, porque vocês sabem, né, cada turma é uma turma, não adianta, né? O que eu acho que eu vou aplicar numa turma da mesma série, às vezes não dá certo. Então, no 7º A ficou faltando o aplicativo. Então, eu acho que eu tenho que, de repente, substituir o exercício e já ir para o aplicativo, ou não usar o aplicativo com o 7º A em sala, mas pedir para eles fazerem em casa e reforçar mais nos exercícios com ele, exercícios de papel mesmo. É a sua avaliação no final, super importante. Na próxima aula, eu queria falar um pouquinho sobre avaliação com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido a função do plano de aula. Na verdade, o plano de aula é um roteiro para que a gente possa ter um caminho a seguir. O plano de aula, ele, para mim, ele não é uma coisa que você tem que seguir, você se propôs a fazer. Não. De repente, no meio da aula, você fala, essa atividade aqui eu não vou fazer, não vai dar tempo. Não vai dar tempo, eles tiveram muitas dúvidas, vou pular isso aqui. E aí, no final, você escreve, pulei, porque os alunos tiveram muitas dúvidas, vou me propor a fazer essa atividade X na próxima aula, só que em dupla, porque eu coloquei no meu plano de aula que eles iam fazer individual, e eles vão poder fazer em dupla. Já ajuda bastante. Espero que vocês tenham entendido, façam seus comentários, curte, né? E se você tiver um tema, e você que é professor, tiver um tema pra gente conversar aqui, vamos conversar, eu acho que é importante, né? Lembra, a função desse curso é que você possa revisar, possa pensar, refletir em algumas coisas de sala de aula, para que a gente possa fazer um ótimo trabalho, um excelente trabalho com os nossos alunos. A gente se vê na próxima aula, a avaliação, e eu tenho uma sugestão que eu faço com os meus alunos e que eu acho que dá, super certo. Acho não, tenho certeza que dá super certo, porque eu vejo o resultado com eles. Um super abraço, muito obrigado, até a próxima.